Recentemente a gente viu que os fundos ativos do Brasil tiveram aqui uma gestão que superou o benchmark brasileiro, que é o Brasil BMI, né, parecido com o Ibovespa, apenas aqui praticamente 20% das vezes, tá? Ou seja, o Brasil, nos últimos 10 anos pelo menos, a gente tem aqui a gestão ativa de fundos convencionais, perdendo aí 80% das vezes para os índices. No vídeo de hoje, a gente vai olhar os dados um pouquinho do mercado americano. E lá, pegando 15 anos, que é um prazo ainda mais longo, o buraco realmente é mais embaixo. Apenas 10% dos fundos conseguem ganhar do SP500, por exemplo. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e vai ficar recomendado naquele card final do vídeo o estudo do Brasil, né? O vídeo bem recente sobre o estudo do Brasil. Então vamos ler aqui um pouquinho do scorecard aqui dos Estados Unidos, daqui da Spiva, tá certo? O link também está disponível para quem quiser dar uma olhadinha. Então, ano passado, 2024, tiveram resultados muito interessantes e muito bons, por sinal, para a gestão ativa, tá? Foi um ano, de certa forma, um pouquinho atípico, porque a gestão ativa conseguiu fazer aí um resultado muito interessante, né? Provavelmente ele estava um pouco mais posicionada em ações high beta, que a gente fala, né? Beta alto, ou seja, elas são mais voláteis do que o índice, então se elas sobem, o índice sobe também, mas aquelas ações sobem mais do que o índice, então a sua carteira naturalmente se valoriza um pouquinho mais, tá certo? E aí a gente conseguiu aqui um dado bem recente, bem novo, né? Que 65% desses fundos aqui de gestão ativas, large cap dos Estados Unidos, de ações, ou seja, ações muito grandes que realmente concorrem com o SP500, fizeram aqui o que eles chamam de underperform, né? Ou seja, performou abaixo do próprio S&P, tá? A gente tem aqui um gráfico bem interessante, a gente dá uma olhadinha, justamente com essas informações um pouquinho mais consolidadas. Então, 65% não é um percentual horrível, né, horroroso, mas também não é o melhor historicamente falando, tá? Vamos entender um pouquinho desse gráfico que eles colocaram para nós. A gente tem aqui vários anos aqui no eixo X, ok? E no eixo Y nós temos aqui o que, né? Justamente aqui o percentual dos fundos ativos que estão underperforming, performando pior do que o SP500. Ou seja, quanto mais alto esse número, pior é a gestão ativa naquele ano, tá? E esse gráfico especificamente está falando aqui sobre os fundos domésticos, ou seja, os americanos, de equity, ou seja, focados muito em ações, large cap, as que de fato concorrem com o SP500, ok? Então, isso aqui não pega, por exemplo, fundos internacionais, tá? Isso é bem importante porque afeta a estatística. Então, a gente tem aqui, né, o dado mais atualizado, né, com 65% no ano de 2024. Deu uma pioradinha, né? Teoricamente aqui foi 51, 60, essa categoria é um pouco mais específica, porém não foi tão ruim assim quanto, por exemplo, anos chegou a ser 70, 85, 82 ou 87%. Bom, já comenta aí para mim se você gosta de investir através de ETFs para comprar os índices ao invés de tentar bater os índices. Aqui só a título de curiosidade, eu deixei aqui o SPY, que é basicamente o SP500, né? Com um gráfico aqui anual, tá certo? Cada candle é um ano. E aqui embaixo eu deixei um ROC de um período, que basicamente é quantos por cento valorizou aquele ano ou desvalorizou em quedas, tá certo? E a gente teve aqui diversas ocorrências, né, durante a história, que o S&P justamente performou muito bem, e esse muito bem aqui é acima de 20%, tá certo? Então, a partir daqui dos 24, 25%, e ano passado ele ficou aqui praticamente, né, com 24 e poucos por cento, já são anos de grande valorização para o S&P 500. Lembrando que isso aqui tá tudo em dólares, tá? A gente nem vai se esforçar aqui para fazer a conversão, tá certo? Isso quer dizer que muitas vezes nesses anos de maior valorização, se os fundos estão com ativos de maior beta, eles conseguem ganhar do índice. Se eles estão com ativos com beta menor, eles geralmente perdem do índice. Da mesma forma que quando tem grandes quedas, né, como em 2008 ou até mesmo 2022 aqui, se eles estão com ativos mais defensivos, eles conseguem ficar mais tranquilos e não perder para o índice. Porém, se eles têm ativos mais agressivos, pode acabar ficando um pouquinho mais complicado. Esse relatório aqui, ele está numa ordem um pouco diferente do que eles fizeram para o Brasil. De fato, eles não fazem exatamente igual, né? Mas vamos aqui seguindo com os dados mais relevantes, tá? O segundo ponto aqui que eu quero apresentar para vocês é justamente esse gráfico em relação às small caps. Então, as small caps tiveram um ano muito bom para a gestão ativa lá nos Estados Unidos. Tiveram aqui o melhor resultado, historicamente falando, desde 2001. E o que quer dizer isso, né? Novamente, pessoal, aqui embaixo, né? Eixo X, a gente tem
justamente aqui os anos, né, que eles estão, enfim, se passando, e aqui a gente tem os percentuais, de fundos de gestão ativa que performaram pior do que o S&P Small Cap 600, tá bom? Então esse aqui é o índice específico que eles estão, fazendo benchmark para small caps, eles não poderiam usar o Russell, porque, de novo, os índices, eles têm tecnologias proprietárias, você não pode sair usando os índices dos outros assim, tá? Mas de qualquer forma é bem parecido e é um ótimo balizador de mercado. E tivemos aqui então esse resultado de 30% dos fundos de gestão ativa, apenas 30%, performando pior do que esse índice aqui do Small Cap 600, tá? Então, historicamente falando, é o melhor resultado da história, né? Ok? Mas também comentar que não é muito comum chegar nesses níveis. Então, teve aqui em 2003 um 35, teve um 31 em 2009, até mesmo um 39 aqui em 2019, mas em diversas outras janelas a gente já percebe que é muito fácil dele ficar aqui acima dos 50%, né? Na metade, eu quero dizer. E muitas vezes, quando o pessoal perde para o índice, eles perdem feio, né? Olha só os percentuais altos de fundos que acabam perdendo do índice em diversos anos, né? Mas justo, então, um ótimo ano aqui, um resultado bem interessante para fundos de gestão ativa de small caps. O investidor agora tem que parar e refletir, né? Será que terão outros anos dessa forma? Será que vai ser algo mantido agora para sempre, né? Porque fundo de gestão ativa é aquela coisa, né? O pessoal muitas vezes fala, pô, qual que foi o que mais subiu? Na verdade, qual que foi o que subiu 100% ali no último ano, né? Quando é ações principalmente. Tem vários que sobem, né? É comum, né? Existe isso. Mas muitas vezes o pessoal vai lá e compra um daqueles fundos que já está compradaço em ativos que já subiram muito. Então você vai estar comprando topo de mercado muitas vezes só porque viu lá uma boa performance e, enfim, bateu FOMO, né? Não quis ficar de fora. Então tem que tomar um pouco cuidado e depois de anos muito bons, geralmente a estatística ela a estatística ela é difícil de controlar, né, pessoal? Geralmente ela aparece e a gente tem o famoso retorno à média, tá? Então a média aqui é algo próximo a, olha, no olho aqui, entre talvez 60%, 70% talvez, mas ainda assim é muito pior do que 30%, tá certo? Da mesma forma que quando você tem anos que são muito ruins para gestão ativa, aqui, né, acima de 85%, acima de 80% que os fundos perderam, não necessariamente no ano seguinte vai dar tudo certo, mas muitas vezes você tem o mercado se ajeitando, aquelas posições acabam superando o índice, então você tem anos seguintes que acabam sendo um pouco mais interessantes, tá certo? Não é a verdade absoluta, mas é assim que a estatística e a regressão à média funcionam. Olha, já deixa o like e se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse. Aqui eles vão falar um monte de coisas de setores, vão falar um pouco da metodologia, falam aqui um pouquinho sobre esses índices, diferentes classificações aqui em relação a essas ações. Não entra muito para nós aqui, não faz tanto sentido analisar isso aqui, e rotações em relação a trimestres. Mas isso daqui, cara, isso daqui é muito importante. Muito importante. Talvez a parte mais importante do vídeo. Então, esse dado aqui, ele é muito relevante para nós que investimos em gestão passiva ou para você que tem interesse em fazer stock picking. Assim como no vídeo com os dados da gestão ativa do Brasil, eu comentei, aqui nos Estados Unidos, a estatística ela é bem parecida, mas aqui eles trazem dados a mais. Vamos lá. Então, primeiro eles trazem aqui algumas informações, né, sobre as ações que performaram melhor do que o SP500 aqui no Q3, ou seja, aquele quarter 3 teve um grande aumento aqui de ações que conseguiram superar, né, o SP500 naquele trimestre. Ok, ótimo. De novo, muitas vezes são momentos explosivos que as ações geralmente têm um beta maior do que o índice, elas acabam se saindo um pouco melhor, ok. Muitas vezes não são as empresas que estão puxando o índice, são empresas um pouco mais satélites, com percentuais menores, ok. Mas esse é um dado isolado. O dado mais importante mesmo para nós é essa distribuição aqui, essa estatística desse lado. O que está aqui para a gente entender, né? Vamos lá. No eixo Y, o que a gente tem aqui? A contagem das ações, ou seja, a quantidade de empresas de um determinado dado. E qual que é o dado? É o eixo Y aqui, né? O que é isso aqui? É o percentual de excesso de retorno. Ou seja, a gente tem aqui a quantidade de ações em cada barrinha dessa, quantidade de empresas, ok? Que entrou num desses ranges aqui. Ou seja, se o percentual delas, né, em 2024 todo, teve uma performance relativa em relação ao S&P de menos 100% para 80%, ou então de menos 20 para 0, elas perderam para o índice, tá certo? Então, de novo, forma simplificada, né? O que
que tá mais aqui em amarelinho, aqui, mais laranja, é porque perdeu do índice. E o que que tá aqui? Acho que é verde isso aqui, né? Daltonismo pega nessas horas. Mas aqui do lado direito, pelo menos, é porque superou o S&P em algum percentual. E aí eles já escrevem o seguinte: 28% outperformance, ou seja, superou o SP500 aqui de forma aquela ação ser melhor do que o índice, tá? Ou seja, um dado muito, muito parecido com o Brasil, né? Não sei se vocês lembram, tá lá no outro vídeo, né? Mas aqui no Brasil a gente teve praticamente 30% das ações superando o índice lá, o S&P BMI, que é parecido com o Ibovespa. Então, muito parecido aqui em termos percentuais, parece que a estatística tá brincando aqui com os números. Agora, qual que é o dado que realmente me assusta disso aqui? Quando você supera um índice, você pode superar por 0,1% ou por 100%, 1000%, 10.000%. E aí, olha só a mensagem que a gente tem. Cara, isso aqui é muito importante. Quando você consegue superar o índice, você não consegue superar acima, por exemplo, de 20% ou de 40, 60 ou 100%. Ó, notem, tá? Aqui é porque a ação superou de 20 a 40% o S&P, de 40 a 60%. Então, muitas vezes você só vai conseguir superar o S&P de 0 até 20%. Ou seja, muitas vezes você está expondo a sua carteira a um risco para você tentar bater o índice, ter um percentual maior, mas que quando você consegue fazer isso, não necessariamente compensa o retorno, entende? Por quê? Porque olha a quantidade de ações que perderam para o S&P. E olha só, primeiro, né, o mesmo range aqui, né, de 0 até menos 20, ou seja, perdeu de 20%. Já tem bem mais empresas, bem mais. Então, o que era aqui coisa de 80 que superou, já tem aqui praticamente 160. O dobro de empresas estariam aqui perdendo para o S&P nessa mesma faixa, tá certo? E logo na sequência aqui, de menos 20 a menos 40, você já tem mais 140 empresas perdendo para o índice. Ou seja, é muito mais fácil você perder para o índice e o pior, né? Aí que vem a marretada mesmo. Quando você perde mais do que quando você ganha. É isso aqui que esse gráfico está nos dizendo. Vou repetir. Esse gráfico é muito importante. 28% das ações bateram o SP500 ano passado. De dentro do SP500, elas bateram o SP500. Ok. Só que qual que é o problema? Primeiro que você tem que acertar as 30% daquelas que bateram o SP500, né? Ok, já é difícil. E se você conseguir acertar, você provavelmente vai ganhar aqui de 0 a 20% de performance relativa a mais. Ok. Só que se você errar, além de ser muito mais provável que você erre, você pode perder de 0 a menos 20, ou seja, de forma relativa, de forma parelha, porém você pode perder aqui, ó, de menos 20 até menos 40%. Ou ainda, de certa forma até possível de acontecer, perder aqui, ó, menos 40, menos 60% e assim por diante. Então, é isso que esse gráfico nos diz. Primeiro, é muito difícil você escolher aquelas que vão bater o índice e ainda assim, se você conseguir, o retorno que você está tendo não está compensando o risco, porque quando você ganha pouco e quando você perde muito. É óbvio que tiveram as pessoas que tiveram sorte, tiveram os gestores do fundo que escolheram as certas, tiveram as pessoas físicas que escolheram as certas também, ok, mas quando a gente fala na continuidade, é muito difícil você manter essa estatística na sua mão, no seu controle, porque o mercado é imprevisível, né? E obviamente o grande segredo não é você tentar prever o mercado, é você ter uma boa carteira com uma boa exposição de forma inteligente a múltiplas classes de ativos, moedas e tipos de investimento, para você não ficar aqui concentrado e talvez ter o azar de cair aqui nesse pessoal aqui, ó, que perdeu de 80 a 100% em relação ao S&P, né, que seria uma coisa horrível para o seu patrimônio. Por isso que investir através de ETFs é muito mais saudável, muito mais tranquilo, é o jeito preguiçoso, né, de muitas vezes vencer nos investimentos. Se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas que eu ofereço para os clientes, tem aqui um link na descrição. Por fim, eles fazem aqui mais alguns detalhes, mais alguns comentários, e aqui eles já trazem as tabelas, né? Realmente ficou um relatório diferente daquele do Brasil. Então eles trazem aqui, cara, mais de 30 páginas aqui só de tabela. Eu não vou analisar as tabelas, tá? Mas a mensagem que fica, isso aqui, cara, vai ser muito difícil esse jogo mudar, tá certo? O que a gente vai ver cada vez mais, na realidade, é a Spiva começando a trocar aqui as perguntas, tá? A gestão ativa, ela infelizmente, cara, ela tá condenada, assim. Ela tá condenada a encolher de tamanho absurdamente, tá? Mas não quer dizer que absolutamente todo mundo vai por SP500. Acho que essa é a grande mentalidade que a gente tem que ter. Não é só pra a gente viu aqui o vídeo e vou sair comprando. Não.
Porque o SP500 ele tem vários concorrentes que estão chegando agora à altura, que também são muito mais inteligentes e elaborados, né. Tem agora os Smart Beta, tem uma série de fatores entrando nos ETFs, então você consegue, de forma quantitativa e matemática e sistemática, ter índices muito mais inteligentes do que somente esses índices passivos que a gente tem hoje em dia. Do tipo, já é muito bom, já é cara, a gestão ativa já está perdendo aqui do S&P, que é uma regra simples, né, mas os caras já estão perdendo do S&P dessa forma. Imagina os próximos índices, os próximos ETFs que vierem. Então a nossa visão aqui, primeiro, não é de tentar adivinhar o mercado, ou de tentar adivinhar qual que é o próximo índice que vai bater o S&P 500, né, mesmo que seja um outro ETF de gestão, passiva, mas aqui é justamente entender o seguinte, cara, o mercado ele é cada vez mais eficiente, cada vez mais inteligente, e a estatística ela é cada vez mais uma coisa que você precisa aprender a lidar com ela. E estatística não é sobre prever o futuro, tá? Estatística é sobre entender os riscos, entender um pouco do passado, saber que não quer dizer que as coisas vão se repetir, mas saber que tem certas coisas que a estatística te mostra e ela te aponta dizendo que não vale a pena fazer. Uma delas é esse clássico, né? Quando você ganha pouco, mas quando você perde muito. E muitas vezes, de forma indiscriminada, se você faz stock picking sem conhecer todas as variáveis, que é possível você conhecer, mas é bem difícil, é bem complexo, essa estatística às vezes acaba te pegando e talvez aí te atrapalhando, tá bom? Tô deixando aqui então recomendado o vídeo com o estudo atualizado do Brasil, que traz aqui alguns dados parecidos, mas a nossa visão local e nacional sobre isso. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.